Pessoal, mais uma vez, nós vamos aí desmentir mais um falso ensino, mais uma falsa doutrina que tem sido pregada e ensinado nessas igrejas. Hoje o assunto vai ser o ladrão na cruz. Por quê? Porque esses supostos pastores e pastoras têm subido aí no púlpito de suas igrejas para pregar e ensinarem que Jesus, quando morreu naquele dia, naquela sexta-feira, levou consigo para o céu o ladrão crucificado junto a ele. E para nós contextualizarmos, nós vamos ler aqui a passagem. Lucas, no capítulo 23, dos versos 39 ao 43. O verso 39 diz assim: um dos criminosos dependurado ao lado dele zombava. Então você é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Verso 40. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Verso 41. Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Verso 42. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Olha a resposta do Cristo. E aqui está toda a confusão que estes supostos pastores e pastoras fazem com o texto bíblico. O verso diz assim: e Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Bom, lendo assim, dessa forma, dessa maneira, dá a entender que realmente Cristo estaria assegurando a ele que naquele dia, naquela sexta-feira, ele estaria consigo, estaria com ele no paraíso. Bom, mas só para a gente contextualizar, as pessoas desinformadas, né, que fazem aí doutrinas com base em um único verso, em um único texto, fazem ali confusão com os textos bíblicos. E é o que estão fazendo com essa passagem aqui de Lucas, do capítulo 23, no verso 43, onde Jesus disse: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Bom, o texto não ensina que Cristo morrendo levaria ali consigo o ladrão na cruz naquela sexta-feira. Olha o que ensina João, em seu capítulo 19, dos versos 31 a 33. Nós vamos ler duas passagenzinhas, depois nós vamos voltar ali na resposta de Cristo para contextualizar ela. Bom, o verso 31 diz assim, de João, do capítulo 19. O verso 31 diz: era o dia da apresentação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Verso 32. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois homens crucificados com Jesus. Verso 33. Mas, quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Bom, vamos fazer aqui uma análise textual. Quando quebraram as pernas dos ladrões, crucificados com Cristo, quando eles se direcionaram para quebrarem também as pernas do Cristo, não foi necessário, não foi preciso, porque o Cristo já havia morrido. Então o texto ensina e deixa claro que naquela sexta-feira, naquele dia, só o Cristo havia morrido e os ladrões não. E antes que alguém se levante aí nos comentários e se perguntem: não, mas ao quebrarem ali as pernas dos ladrões, possivelmente eles morreram, e por isso o Cristo levou ele ali naquele dia, naquela sexta-feira. Ainda que o ladrão tivesse morrido por decorrer de quebrarem as pernas deles, ainda assim, Cristo não poderia levá-lo para o céu naquele dia. Por quê? Olha o que ensina João, dessa vez no capítulo 20, no verso 17. Olha lá, verso 17. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao meu Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. O que é que o texto está dizendo aqui? Para contextualizar, quando Cristo ressuscita no domingo, certo? Maria, a mãe de Cristo, num ato de tristeza, para ser confortada, ela tenta abraçá-lo. E é quando ele diz: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao meu Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: vou subir para meu Pai, o Pai de vocês, o meu Deus e o Deus de vocês. O que é que ele diz e deixa claro aqui? Que naquela sexta-feira, quando ele morreu, ele não havia ainda ido para o céu. Por isso ele não poderia levar consigo o ladrão que ficou vivo e só o Cristo havia morrido. Quando o Cristo ressuscita só no domingo,
é quando ele diz que agora ele vai para o Pai, porque ele ainda não havia ido. Por isso ele pede que a mãe dele não o abrace. Isso o texto deixa bem claro, sem deixar quaisquer dúvidas. Certo? Agora, voltando para contextualizar aquilo que o Cristo havia dito ali no verso 43, onde ele diz, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Bom, o verso anterior, né, que é ali a frase do ladrão, quando ele diz, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Ou seja, o próprio ladrão, né, ele entendia e sabia que a sua recompensa não era ali agora, naquele momento, mas sim quando Cristo viesse com o seu reino. Olha o que ele disse. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Então, para contextualizar, o que o Cristo estaria dizendo a ele, que é a confusão que esses supostos pastores e pastoras fazem com o texto. Para contextualizar, o Cristo estaria dizendo assim. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro hoje, você estará comigo no paraíso. Ou seja, o Cristo estaria dizendo a ele uma verdade naquele momento, de que ele estaria com ele quando ele viesse com o seu reino, certo? E olha só o que ensina aqui. 3 passagenzinhas vão nos ensinar que não se faz doutrina com base em um único verso, né? Não se faz doutrina e ensino com base em um único verso, em um texto isolado. Olha o que ensina pra gente aqui, Isaías, no capítulo 28, no verso 10. O verso 10 diz assim, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. O que é que Isaías está ensinando pra gente? Que nós estudamos a Bíblia não baseando nossos ensinos, nossos fundamentos com base em um único verso, com base em um único texto. Mas o próprio texto de Isaías ensina que é um pouco aqui e um pouco ali. Olha ainda Isaías, agora no seu capítulo 8, no verso 20. Olha o que ele ensina pra gente. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. E a luz a qual Isaías está se referindo aqui é o próprio Cristo. Ou seja, o que Isaías está dizendo? Aqueles que contradizem os ensinos bíblicos, a sua palavra, jamais verão a Cristo. Porque a luz aqui, ou a alva em outras traduções, se refere ali ao próprio Cristo. E olha o próprio Cristo que ele ensina pra gente. Lucas, em seu capítulo 24, no verso 27, diz assim: e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. O que o Cristo está ensinando aqui? O Cristo escolheu um tema, o qual foi o tema dele mesmo, né? E lendo em todas as passagens das Escrituras, começando pelos 5 livros de Moisés e todos os livros, né? O que as Escrituras falavam ao seu respeito. Então, como é que se estuda a Bíblia? Seguindo o exemplo de Cristo. Se escolhe ali um tema e em toda a Bíblia estuda-se sobre ele, né? E desde que todas as passagens que se refiram ao mesmo assunto estejam em perfeita harmonia, né, em todos os livros da Bíblia, que é o que ensina Isaías aqui, quando ele diz aqui, ó, Isaías 8:20, consulte a lei e os ensinamentos de Deus, aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a alva, né, jamais verão a luz, que se refere ao próprio Cristo. Bom, então deixando claro que nós não recebemos a nossa recompensa ali no momento em que morremos, no momento da morte. Olha o que ensina a Bíblia quando nós recebemos a nossa recompensa. Olha lá, ó. Quando iremos receber a nossa recompensa? Será que é no momento da morte? No momento em que morremos? Bom, Mateus, em seu capítulo 16, no verso 27, diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que fez. Então não poderia o ladrão na cruz receber ali a sua recompensa de imediato, que se refere ali à vida eterna ou à condenação eterna. Olha o que ensina Daniel 12:2. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Olha o que o texto ensina. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Então, o texto ensina pra gente outra lição, que uma pessoa quando morre, ela não vai para o céu, para a glória, ou para o seio de Abraão, que é assim que esses supostos pastores gostam de argumentar.
certo? O texto ensina que as pessoas, quando morrem, ela não vai para nenhum lugar intermediário, né? Nem para o céu, nem para a glória, muito menos para o céu.